A Escola de Frankfurt é uma escola filosófica que surgiu em 1924 no Departamento de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, tendo influência marxista não clássica, pois não era ligada a partidos comunistas. Ela surgiu no período entre guerras, através da obra de seus principais nomes, como Theodor Adorno e Max Horkheimer, realizando críticas aos regimes fascistas, nazistas e soviéticos, bem como a utilização de doutrinas que criticavam aspectos que permeiam a vida em sociedade, como o sistema econômico vigente, o capitalismo. Entretanto, embora os debates abarcassem inúmeras temáticas, o grande foco da escola era colocar em debate o trabalho e a forma como se davam as ações relativas à cultura, ou seja, a teoria crítica e a indústria cultural. A teoria crítica, como o próprio nome já diz, ela visa criticar o modelo que foi imposto. Ou seja, quando a Escola de Frankfurt idealizou essa teoria, eles procuravam fazer com que as pessoas pensassem e não só aceitassem de bate-pronto tudo aquilo que era imposto. Ou seja, a teoria crítica incentiva a crítica a criticar. A indústria cultural, ela se trata da cultura, da arte sendo explorada. A arte como arte, ela deve ser disponibilizada para todos, sem diferença. Porém, o capitalismo, que é o meio em que nós estamos vivendo hoje, né, que é o método financeiro que nós estamos vivendo hoje, ele acaba que usa a cultura, usa a arte para gerar lucros. E a indústria cultural, a Escola de Frankfurt, ela combate justamente isso. A questão da comunicação de massa ser utilizada para explorar e escravizar a sociedade, quando na verdade eles estão apenas disponibilizando conteúdos de baixa qualidade, como segundo Adorno e Horkheimer. A indústria cultural, ela é isso. A Escola de Frankfurt, ela combate essa indústria cultural, essa comercialização daquilo que é para ser arte. Olha, eu considero que a teoria crítica da indústria cultural, ela continua com a sua validade absolutamente reconhecida na sociedade contemporânea. Ou seja, o que aqueles filósofos, Adorno, Horkheimer, pensaram sobre a relação cultura, indústria, relação com o capital. Isso continua de uma forma presente no nosso dia a dia, sem ter diminuído nenhuma perspectiva do que eles pensaram naquele momento. Claro, a gente vem avaliar de que tipo de produção cultural ele estava falando naquele momento. A indústria fonográfica, o cinema, a publicidade, etc., naquele momento dos anos 30. Mas se a gente traz para aqui hoje, a gente vai perceber que só exacerbou aquilo que eles tinham pensado como inovação e ao mesmo tempo como incômodo de ver a cultura submetida a uma lógica de produção capitalista. Porque por trás de toda a crítica dos pensadores da Escola de Frankfurt, você tem que pensar de que forma a indústria cultural, olha só que associar o termo indústria e cultura já é inovador demais. Ou seja, e você volta no tempo para mais de quase 80 anos e você vai ver que ainda hoje essa relação ainda é tensa. É claro que a sociedade contemporânea tenta naturalizar essa relação, porque quem já nasce nesse modelo imagina que a produção de filme, de disco, do teatro, da música, etc., né, é tão naturalizada que tem por trás uma lógica que as pessoas não questionam. Mas o que é o incômodo que os pensadores da Escola de Frankfurt trazem? É você imaginar que produção cultural que mexe com o imaginário, que mexe com o simbólico, que mexe com a criatividade e que mexe com a relação de quem cria com a relação de quem recebe essa produção e que como aquilo atinge a sua existência do ponto de vista da forma de pensar, da forma de olhar o mundo. Então, de que forma a lógica capitalista se inseriu aí? É simples. Pensar que a produção da cultura, que é tão livre, que está tão próxima da liberdade do pensar, do agir e do criar, estava sujeita à mesma lógica de um bem material comum.
De que forma eu posso produzir isso em escala e que isso possa me trazer o quê? Que é a alma do capitalismo, o lucro. Então, como eu posso produzir um carro para ter lucro, agindo e interagindo nas suas linhas de produção? Como eu posso produzir determinados bens para ter lucro, agindo na sua relação de produção, consumo e distribuição? Agora, imagine quanto foi inovador para a Escola de Frankfurt dizer como eu posso pensar um filme que, desde a sua lógica originária, que é pensar um roteiro, eu já estou pensando que atores eu vou botar, que músicas eu vou botar nesse filme e como isso vai me fazer retornar em lucro. Ou seja, para eles que olhavam a produção cultural como algo envolvido numa aura dos limites da criação, etc., conseguir encaixar dentro dessa classificação tão industrial que os outros bens materiais da indústria têm, continua sendo uma teoria com toda a sua validade ainda para se pensar e se fazer refletir. E cabe, claro, que na contemporaneidade, não é, se pense de forma reflexiva mesmo. Isso que eu estou consumindo tem quanto de aspecto criativo tem aqui, quanto de aspecto lucrativo. Esse filme, essa música, esse livro. Então, eles que estavam acostumados a ver a execução de forma presencial, ver o disco reproduzido em série e mais. A aura do disco se constrói à medida que ele vende mais. Ou seja, ele já deixou de ser quase que um produto da cultura para ser um produto só da indústria, embora a associação entre esses termos fosse tão tensa na época e que deveria continuar sendo tensa ainda hoje e não enxergada, vista ou tocada com essa naturalidade. Ei, deixa eu me apresentar. Eu sou a mídia e tenho um reflexo. Tudo que eu fizer, tudo que eu produzir, terei alguém para me imitar, para fazer como eu faço. Esse alguém é você, sociedade. Esse alguém é você. Além de te manipular, quero te apresentar o meu amigo, o capitalismo. Veja o que ele pode fazer com você.